Então vamos lá, continuando. Ah, aqui entra a questão, né, que ele vem trazendo que, tá ok, já foi a vida de Esté e de Mardoqueu, tá, ó, top. Mas ainda tem gente sofrendo. Ainda tem um decreto que não foi revogado. E agora, né? Quais são as cenas dos próximos capítulos? O livro de Esté, se a gente fizer assim, né, parado, são várias emoções, assim, você para, eita, o que é que vai acontecer agora, né? Então, agora Esté chega à presença do rei novamente, e agora a atitude dela é outra. Ela já chega chorando, implorando e clamando para que ele dê livramento para o povo dela. E aqui entra aquilo que eu falei no outro há pouco tempo, né? Sobre como o pastor fala que provavelmente Mardoqueu, Assuero achou que já estava feito, né? Eles estão vivos, estão bem, estão ricos, cheios de honra, cheios de glória, mas o povo deles ainda estava sofrendo e agora a nova Esté, a Radassa, identificada com o povo de Deus, não ficaria em paz em ver o seu povo sofrendo e ainda tinha a promessa, né? Ainda tinha a semente que precisaria dar continuidade. Então, aí vem Assuero e vê um plano B, né? Ele não podia desfazer o decreto, né, de que os outros povos atacassem os judeus. Mas ele podia colocar um decreto por cima de que os judeus simplesmente, né, tenham carta branca para fazer o que quiserem. Não apenas se defenderem, mas também de matarem, tipo assim, ó, tá liberado geral, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então a gente vê que agora, né, essa atitude foi tomada meio que para desestimular os outros reinos que poderiam querer atacá-los, de dizer, não, olha, o rei deu carta branca para eles, então, né, não vamos atacar, não. Só que isso não acontece, né? De fato, alguns desistiram, mas ainda houveram pessoas más que tentaram se aproveitar da situação e atacaram os judeus, mas com o decreto deles e com a mão forte de Deus, né, os ajudando, assim como tanto lá depois da saída deles do Egito, na caminhada para a Terra Prometida, eles foram atacados por diversos povos e a maioria das batalhas eles venceram. As que eles perderam foi por causa da desobediência, né? Mas o Senhor ia à frente deles com mão forte, dando livramento e preservando o seu povo, preservando essa semente. E aqui não acontece diferente. O Senhor vai e dá livramento a eles, né? Então, eles realmente se defendem, eles realmente ah, matam muita gente, né? Se eu não me engano, foram mais de 75 mil pessoas, né? Povos que vieram a eles atacar e eles realmente mataram e destruíram. E aqui, ah, cadê? E aqui ele faz uma pergunta, né? Cadê minha outra cola? Deixa eu ver aqui. Pronto. E aí no final, gente, cadê o resto da minha cola? Sim, aí no final desse capítulo ele vem trazer, não vou adiantar porque é no outro, né? Mas no final do capítulo ele vem trazer de que nós podemos já nos alegrar, né? Ele vem trazendo, depois ele meio que dá uma amostra grátis do que a gente vai ver nos capítulos 8 e 9, né? Dessa alegria que a gente tem no dia do Senhor, de que nós somos herdeiros da promessa feita a Abraão, de que nele são benditos, seria bendito outros povos, né, os gentios. E aqui, nesse como os judeus estavam vencendo, como os judeus estavam, né, derrotando povos, muitas pessoas se converteram, né? Muitas pessoas
passaram a servir ao Deus de Israel. E então houve ainda essa identificação dos povos não judeus, né, dos gentios. Então a gente vê isso, a promessa de Abraão já começando a ser concretizada, né, de forma maior, né, porque se a gente for, né, na linha do tempo da Bíblia, a gente vê outros gentios, né, o próprio caso da Ruth, né, que era uma gentia, e ela fez parte do povo de Deus, né? Então, agora a gente começa a ver que isso começa a tomar uma proporção maior. Mais pessoas estão se unindo, mais pessoas estão se agregando, né? Algumas, muito provavelmente, por medo. Outras, eu creio que realmente era o Senhor mesmo trazendo seus para si. E assim foi conosco, né? E é esse o motivo da nossa alegria, que essa promessa se estende a nós. Essa promessa que Deus fez a Abraão, de que nele, né, seriam benditos os reinos, né, os gentios, as nações da terra, isso chega a nós, e nós somos benditos, e porque essa promessa nos alcançou. E aí ele vem trazendo a questão do dia do Senhor, que é dia da gente celebrar isso, né? Da gente celebrar por sermos herdeiros dessa promessa. Vocês querem falar alguma coisa? Isso, a gente está no capítulo 8. Uma coisa que eu percebi aqui também, que a gente até comentou quando estava lendo o livro, né? É a questão do tempo. Porque quando a gente lê o livro de Esther, às vezes parece que é assim, o rei está dando um banquete no dia, aí Vasti, né? Aí no outro dia ele está já chamando as mulheres de toda a província, no outro dia ele já está com Esther, no outro dia ela já está, né? Parece que é assim, né? Um mês que acontece tudo. E essa questão assim que ela vai até a presença do rei de novo para pedir pelos judeus, né? 3 Eu nunca meses tinha depois, percebido né? isso. Ela dá um tempo ali de Assuero baixar, né? Sim. A sensação de traição, toda aquela confusão, mas agora ela entra implorando, desesperada. Ela já não tem mais nada o que perder, ela já se expôs, né? Como judia. Uhum. Enfim, Emílio fala da questão do temor dos homens, isso, né? Que ele fala que a gente não deve ter medo de quem nós somos em Cristo. Isso não é uma defesa à imprudência, mas um alerta contra sermos governados pelo temor dos homens. E eu achei isso muito interessante, né? Foi até o tema do mês passado que a gente ia falando, mas é realmente isso, né? Esther, antes ela estava naquela cautela que, por um lado, sim, a gente tem que ter uma questão de sabedoria, de saber construir as coisas, mas que, por outro lado, também era aquilo, né? E Sim. arrodeando. Comendo pelas beiras, como diz a história. E agora ela só vai se joga aos pés desesperadamente. Isso. É, E Adriano falou, né, sobre que ele fala também que às vezes a gente tem um medo infundado, né, de coisas que nem vão acontecer. Sim, ele fala sobre a catástrofe de Tolkien. É muito massa. É o plot twist. Exatamente. Foi essa palavra que Lohane usou. Não foi triplo mortal carpado, não. Não foi Lohane. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Foi Maiara, né? Ah, foi Maiara. Foi Mai. ela estava muito ansiosa pelos plot twists de Amã e Mordecai. Foi mesmo, foi mesmo. Mais alguém, gente? Alguém ouviu uma movimentação aí? Não, né? Então, ó, agora a gente vai para os últimos capítulos, né? E aí ele já começa. Eu gosto muito dessas perguntas que ele faz, porque bota a gente para pensar de fato, né? E aí ele nos pergunta como é que a gente vive aqui. Inclusive, achei muito legal porque ele passa, sei lá, umas 100 palavras, assim, só fazendo perguntas, né? Como é que a gente vai viver aqui? E cita um monte de situação má, né? De situação adversa, de cristãos perseguidos, da secularização, né? Da imoralidade. Então, ele vem trazendo diversas situações que a gente tem como se identificar, né? Porque é uma realidade que a gente vive,
E a gente se coloca no meio de tudo isso e pensa, realmente, como é que eu vou viver aqui diante de tanta tentação, diante de tanta dificuldade, diante de tanta perseguição, diante de, sabe, de tanta luta mesmo. Como é que a gente vai viver nesse mundo? E parece que, né, não tem esperança, não tem, estamos perdidos, mas não estamos. E é muito legal ele apresentar essa esperança. Mas antes disso, ele vem trazendo sobre essa questão de guerra santa, que essa é uma dúvida muito comum, porque às vezes a gente olha para povos sendo aniquilados pelo povo de Deus e a gente diz, como assim, né? Não pode matar, não pode. Só que a gente vê aqui a justiça de Deus sendo exercida por meio dessas guerras, né? Desses povos, da exterminação, do extermínio desses povos. A gente vê Deus é, exercendo juízo, e ele é Deus, como a gente já viu. Deus não precisa de, olha, eu vou, né, exterminar só esse povinho aqui, porque não, é Deus. E ele tem esse essa liberdade, né, para exercer juízo. Então, ah, então é isso, né? A gente precisa ah, olhar com outro olhar, né? Não de algo como se fosse injusto, de como se fosse algo mal, mas de um Deus que é dono de tudo e de um povo que o odeia, que é inimigo dele. E aí ele exerce o seu juízo. E aqui ele vem falando sobre como em diversas partes da história Deus exerce doses, né, homeopáticas do seu juízo do que vai acontecer nos últimos dias, né? No último dia, né? Quando ele vier de uma vez por todas e nos levar com ele. Então, ele vem trazendo, achei muito interessante ele trazer toda a história, né? Desde lá do Éden e ver como realmente esses povos maus foram exterminados e como consequência do pecado, como consequência dessa guerra que iniciou lá no Éden, né? Então, ele fala, né? Israel funciona como a mão de Deus para punir o povo mau. Então, Deus é um Deus que pune os maus, né? Deus é um Deus que exerce juízo sobre os maus. E nós éramos maus. E por graça, por misericórdia, Ele resolveu nos salvar, nos tomar para si. Isso é motivo não para a gente ficar achando que Deus foi injusto com aqueles povos, mas é motivo para a gente se alegrar e orar por misericórdia para os povos maus que ainda, né, estão por aqui, que não o conhecem, que são ímpios. E é motivo da gente, o pastor traz aqui, né, que a nossa nova luta, a guerra atual que nós lutamos, é a guerra contra a nossa própria carne e contra o diabo. Então, a nossa missão agora é levar o evangelho para toda e qualquer criatura, né? Falar sobre o arrependimento, levar a mensagem de arrependimento, levar a mensagem de perdão também, mas a gente precisa levar primeiro a mensagem de que, primeiro a má notícia, né? De que nós somos maus, pecadores, indignos, para depois dar a boa notícia. Isso é algo que a gente pode pegar para si na questão do evangelismo, né? Dizer que Jesus te ama não é efetivo, né? Por sua graça, por sua misericórdia, eu sei que pessoas já foram salvas, já foram, né, remidas com evangelismos assim, mostrando a graça dele, mas para que a pessoa tenha ciência, né? Imagina uma pessoa que está, né, vivendo da forma que quer, e aí eu chego, olha, Jesus te ama, Deus tem uma obra poderosa na sua vida. A pessoa vai dizer, ah, que bom, então eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Não, a gente precisa colocar a situação de que, ó, todos nós somos pecadores, todos nós caímos lá no Éden, todos nós fomos destituídos da glória do Senhor, da presença do Senhor, mas há uma forma, mas há um elo que pode, né, nos levar à comunhão novamente com Cristo. E esse é Cristo que morreu, que encarnou, o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós e se deu sua vida para que hoje nós tivéssemos vida, né? Então,
Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a boa nova. Para ter uma boa nova, precisa ter uma notícia ruim, né? Então, o professor de evangelismo sempre dizia isso: se você não disser que uma pessoa tem uma doença mortal, você não vai convencê-lo de que ele precisa tomar remédio. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, né, existe agora essa luta, existe essa nova guerra que enfrentamos. E essa guerra, na verdade, já foi vencida. E foi vencida na cruz. Por isso que hoje a gente não precisa estar guerreando, né? Para matar os povos gentios, para matar. Não, não existe mais essa guerra. Essa guerra já foi vencida na cruz. Foi consumada ali, quando Jesus expirou e veio em glória, e retornou e ressuscitou ao terceiro dia, né? Então, nós já podemos nos alegrar. Não existe mais essa necessidade da gente sair matando, exterminando os povos, né, com as nossas mãos, mas sim da gente levar a mensagem do Evangelho às pessoas. E aqui, né, ele vem trazendo a festa, a celebração do Purim, que a gente até comentou quando a gente estava lendo, né, que eles celebram até hoje, não lembro quem foi que falou, acho que foi Lohane, né, que eles celebram, os judeus celebram até hoje a festa do Purim. Então, vê como isso foi importante, como eles realmente entenderam, né? Algo realmente mudou naquele povo. Eles viram a misericórdia do Senhor, né? E a gente até comentou como é interessante, eles celebram a Deus fazendo bem às pessoas também, né? Alimentando uns aos outros, confraternizando uns com os outros, mas também presenteando as pessoas, presenteando os pobres. Isso é muito legal, isso é muito bonito da gente ver e da gente também, né, relembrar isso. Só que hoje a gente tem o Dia do Senhor, então é aqui que ele traz, né, novamente essa questão do Dia do Senhor. Nós temos esse dia para lembrar da salvação que veio a nós. Aquele povo lá celebrava a liberdade, né, essa salvação que Deus deu a esse povo novamente, que estava destinado a morrer, todo mundo, mas eles celebravam nesse sentido, glorificando a Deus por tudo isso. Mas hoje a gente celebra porque essa guerra já foi acabada, né? O sangue de Cristo já rasgou, né, o escrito de dívida que tinha contra nós, que cremos nele, né? Nós éramos maus. O pastor fala aqui, né, nessa hora que ele fala sobre a nossa velha identidade, nós somos como Amã, nós éramos como Amã, né, mal, perverso. Mas hoje nós somos filhos de Deus, nós somos remidos, nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos parte do povo de Deus. E aí por isso que a gente tem esse motivo de no dia que Jesus ressuscitou, né, nós nos unimos para glorificá-lo, para nos confraternizarmos, para termos comunhão uns com os outros, para cumprir os sacramentos, né? Isso é muito bom. Isso é uma bênção. E aí, gente, finaliza. Hoje a gente foi, né? Estamos de parabéns, viu? Ó, no final, ele vem falando, né? Ele traz até uma música do Bob Dylan, né? E aí ele nos pergunta, baseado nessa música, quantos mares nós precisamos atravessar, né? Um pouquinho antes, ele vem trazendo sobre os impostos, que o Assuero, né, apesar de tudo isso, ele continuou sendo ele, continuou sendo um rei mau e perverso, que não ama a Deus. Então, as obras dele também continuariam dessa forma. Mas isso serve também para nos lembrar que nós ainda estamos na casa da Pérsia. Eu achei muito interessante isso, né? Isso nos lembra a gente não se acomodar e dizer, uhul, festa do Purim, tá tudo ok. Não, ainda vai haver dificuldades na nossa vida, ainda vai haver homens maus, ainda vai haver perseguições. E aí volta a pergunta do começo, né? Como é que viveremos? Como é que nós viveremos nesse mundo, né? Diante de tanta coisa, diante de um rei Assuero que ainda manda e desmanda, né? E aí ele vem trazendo, né? Que nós vivemos em um mundo, né, que não vemos
Deus atuando milagrosamente. É como lá em Esther. O nome de Deus não aparece, né? Justamente a gente pode ver nesse sentido de que Deus não estava ali abrindo o mar vermelho, Deus não estava ali mandando maná, Deus não estava ali mandando cordonizes, Deus não estava ali colocando uma nuvem para proteger. Não, a gente não vê nenhum milagre, nada sobrenatural. A gente vê uma vida comum, como nós temos hoje, né? E às vezes parece que Deus está alheio a tudo isso, mas assim como a gente viu no livro de Esther, a mão do Senhor operando poderosamente e fazendo com que seus propósitos se cumprissem, nós podemos ter essa certeza de que o Senhor continua no seu trono, de que Ele continua como, né, ele é o escritor, né, dessa peça que nós vivemos. Ele é o autor. E eu gosto muito, já falei, né, mas do Notas de a Xícara Maluca, né? Como ele traz essa figura de que nós estamos em um palco e é só Deus que diz quando as cortinas se fecham. E ele está regindo tudo, ele está regindo tudo, e isso deve nos acalmar, isso deve nos alegrar, né? Então, e aí eu separei só para a gente ler aqui nesse finalzinho. Ele começa a falar sobre o que é o livro de Esther, e ele vem trazendo várias coisas, né? Então ele vem falando, ó, é sobre Assuero, bom, de uma forma ou de outra né? Sobre reis poderosos que fazem, cadê? É sobre o fato de que a Terra tem reis poderosos e que eles fazem, que o que eles fazem acaba de uma forma ou outra a influenciar a nossa vida. Então há maldade, há pessoas tiranas no poder, há pessoas que vão, né, reger de forma injusta. É sobre ele também. Aí ele pergunta, é sobre Mordecai? Bom, sobre pessoas que, apesar de serem filhos de Deus, muitas vezes fogem, né, das suas responsabilidades, às vezes fica ali meio em cima do muro, se escondendo, né? Mas uma hora os Mordecais dizem, olha, não mais, não dá para viver mais dessa forma. E eles mudam, né, pela graça de Deus. E ele pergunta, é sobre Esther? Bom, deve ser, né? O nome dela está no livro, né? Então também pode ser, né, sobre uma judia que negou a sua identidade, né? Se camuflou muito bem ali na casa da Pérsia, se tornou a rainha de um mundo pagão e, né? Mas chega uma hora que ela também diz não mais e ela se compadece do seu povo e ela dá sua cara a tapa, ela coloca, né? Se coloca na reta também. E então ela age com prudência, age com coragem, apesar dos pesares, né? Então nós de alguma forma ou de outra é sobre essas pessoas que nós nos identificamos, mas no fim das contas, né, não é sobre ninguém. Né? Aí ele vem falando na página 146, ou na posição, não tem na posição pelo celular. Aí ele fala, olha, não, no final das contas, não, é sobre o dia em que se nos mudou a tristeza em alegria, o luto em festa. É sobre o fato de que, mesmo que aqui neste mundo onde vivemos exilados, pareça que Deus não está agindo, Ele está. Deus agiu de forma escondida nessa história ao mesmo tempo, escondido e presente. Aqui já podemos ter alegria, felicidade e regozijo, mas é sempre misto, sempre agridoce, né? É assim a vida, é assim a vida aqui. Tem os momentos alegres, tem os momentos felizes, mas também tem os momentos de dificuldade. Mas em todos eles o Senhor está presente, né? Como ele fala aqui, escondido, mas presente, né? Ele está no controle de todas as coisas e isso deve alegrar o nosso coração. Isso deve nos regozijar mesmo e saber que nós temos um Deus bom, perfeito e que não nos deixa sozinhos. Aí no final ele fala, né? E como é que a gente fica? Nas últimas linhas. Às vezes a gente fica semeando e chorando. Às vezes a gente fica como quem sonha com a boca cheia de riso.
Às vezes a gente se veste de pano, de saco e cinzas, e às vezes a gente faz festa e celebra, e vai alternando. O livro de Esté é acerca disso, do dia da vitória de Deus. Oi? Chega bem. Do dia do descanso, do triunfo da casa de Deus sobre a casa da Pérsia. Olhando essas boas novas, vai ser possível viver melhor no aguardo pelo dia. E é isso, né? Terminamos esse livro com o coração alegre e feliz no Senhor, regozijado. E agora, né? Uma esperança ainda maior de que um dia nós estaremos com o Senhor, seremos vestidos de incorruptibilidade, acabará o sofrimento, acabarão as perseguições, e o que era agridoce vai ser totalmente doce ao nosso paladar, né? E isso é bênção, isso é bênção. É motivo para a gente se alegrar. Amém? Vocês querem falar alguma coisa? E se a gente se alegra assim nessa terra com o livro, imagina lá com o Senhor. Pois é, imagina lá com o Senhor. Vai ser bom demais. Vai ser bênção. Nesse final, lembrei da música Paraíso, do Elvis Sodré. Sim. Não dá pra comparar a glória que virá. Saber que o paraíso há de ser mais tarde. Se vocês não conhecem, ouçam depois. É muito linda essa música. E que alegria, né, meninas? Que bom. Que bom a gente ter esse momento, né, como irmãs, de festejarmos também, de nos alegrarmos, que nós fomos salvas pela graça do Senhor, não é pelas nossas mãos, né? Tem uma parte até que a gente nem comentou, mas ele fala, olha, a gente, se não fosse a mão de Deus, né? Às vezes a gente confia muito nas nossas próprias ações, mas é tudo graça, é tudo misericórdia. Então esse é motivo para a gente se alegrar mesmo, para a gente glorificar a Deus por tudo e amá-lo ainda mais, né? Glória a Deus por isso. Alguém? Eu terminei ele hoje. E hoje é sábado e amanhã, acho que o domingo vai ter uma cara diferente. Vai ter um novo sabor. Muito bom mesmo. A gente aprender mais, né? E as nossas esperanças realmente são renovadas. E tem dias que a gente sabe de tudo isso, né? Não tudo, porque teve muita coisa nova, né? Assim, sobre a história. Mas a gente sabe que nesse mundo nós passaremos por tribulações, nós sabemos que Jesus falou para a gente ter bom ânimo, que ele venceu o mundo, nós sabemos que o Senhor diz para não ficarmos ansiosos de coisa alguma, o Senhor, Paulo disse, né, para não estarmos ansiosos de coisa alguma. Jesus disse, né, olhe para os lírios do campo, olhe para as aves do céu, né, se aquietem, mas há momentos que parece que tudo isso, apesar da gente saber, não faz muito sentido na prática, né? E aí quando a gente recebe essa dose nova de esperança, tudo fica, né? A gente se alegra novamente, a gente é, retoma, né, essa alegria da salvação, de sermos salvos e remidos por Cristo, apesar de nós. Ai, gente, sim, a última batalha. Gente, leiam as Crônicas de Nárnia, se vocês não leram. Nossa, eu chorei, eu acho que foi o que eu mais chorei, foi a última batalha. Muito linda. Ok, né? Nós temos 10 minutos, vai ser o tempo da gente orar e tirar nossa foto. Vamos tirar nossa foto logo? E aí a gente ora e encerra. É linda demais. Eu sou chorona, assim, eu tô chorando facilmente, mas não tem como. Na verdade, eu acho que eu chorei em todos os livros da crônica. Mas esse foi o que eu chorei mais, né? Justamente esse sentimento de ter a esperança renovada, de, meu Deus, um dia, né, estarei com o Senhor. Muito bom. Quem não puder ligar, não tem problema não, tá? A câmera. Eba.
O Ministério da Fotografia do Print tá on? Tá Ok. Então vamos lá. Eu tô só com o celular, meu Kindle tá lá, guardado, pobre. Deixa eu botar a capa. O meu tá... Oi, foca aqui. Deixa eu tirar o bate-papo. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Vou mandar aqui tirar. Todo mundo dizendo Esther. Isto... Só sai minha voz. Foi. Ok, gente, vamos orar então. Alguém quer orar? Eu oro então? Senhor Deus, muito obrigada, Deus, porque durante esses dias nós pudemos ter, de fato, a nossa esperança renovada. E nós sabemos que isso só é possível por causa da tua palavra, por causa do teu Santo Espírito que habita em nós, que ao trazer verdades eternas à tona, nós temos a nossa alma regozijada e nós lembramos que um dia nós estaremos finalmente com o Senhor, Deus. Nós sabemos como nessa terra nós sofremos de todos os lados, mas o Senhor está conosco e saber disso e ser lembrado disso é confortador, Deus. Nós te pedimos que o Senhor continue conosco, continue nos trazendo dia após dia essa alegria que nós sentimos agora, essa alegria que só a salvação é nos dada pela graça por meio de Jesus Cristo é possível de nos trazer. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos por tão grande salvação, porque a ira do Senhor que deveria vir sobre nós, foi sobre Cristo, sobre teu Filho, o Deus que se fez carne. E hoje nós temos vida por isso, por esse bendito sacrifício. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver na casa da Pérsia, nesse mundo mal e circulados por tentações, circulados por maldade, e ainda lidamos, Deus, com esses resquícios de Adão, do nosso primeiro pai. Mas nós nos alegramos por saber que não é essa descendência que nos define, mas a adoção que o Senhor nos deu por meio de Cristo. Muito obrigada, Deus, porque hoje nós saímos daqui alegres na nossa identidade no Senhor, alegres porque nós podemos exibir a nossa identidade, nós não precisamos nos esconder, Deus, nós não precisamos ter medo, nós podemos nos alegrar no Senhor, nós podemos nos regozijar em sermos chamados teus filhos. Muito obrigada, Deus, que o Senhor continue colocando em nós essa alegria da salvação. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, gente!